Olá, eu sou a Nini da Leve Como Papel e nessa aula nós vamos criar esse mini álbum super fofo usando a coleção Paraíso Tropical. Ele tem essa encadernação um pouquinho diferente com o aerosemi embutido e vocês vão ver que ele é super tranquilo de criar e fica lindo, além de diferente, né? Então olha só, vou mostrar aqui um pouquinho das páginas para vocês verem. Elas são todas estampadas e eu peguei todos esses papéis do nosso bloquinho A5 da coleção. Então, a gente trabalha aqui com os recortes, as estampas e, claro, os acrílicos que não poderiam faltar. O álbum tá super lindo, bem alegre, colorido, exatamente a cara do verão. Então, vamos lá? Bom, então vamos começar aqui pela nossa capa e para ela a gente vai precisar de 2 plaquinhas de papel Paraná ou papelão roller medindo 10 por 15 centímetros. A diferença entre o Paraná e o roller está basicamente na cor e na maleabilidade, ou seja, o Paraná a gente consegue dobrar um pouquinho mais, tá vendo como ele é mais molinho? Já o roller ele é um pouquinho mais rígido e também mais escuro, né? Ele não tem essa base mais clara como o Paraná. A escolha de qual usar vai depender do tipo de projeto que você vai fazer. No nosso caso aqui, como é um mini álbum, qualquer um dos dois vai funcionar perfeitamente, tá bom? Bom, então vamos lá. Para encapar, a gente vai precisar aqui do nosso bloquinho A5, da coleção Paraíso Tropical, que tá super linda. E eu vou precisar dessas 2 folhas aqui, ó. Essa daqui, que tem essa estampa floral e esse verso bege, e essa daqui, que tem essa estampa floral também e o verso das tags, tá? Então, separem aí do nosso bloquinho essas 2 folhas. Na verdade, essa aqui a gente vai usar este lado aqui, tá bom? Então, ó, eu vou fazer aqui vou encapar primeiro a capa, né? E aí, depois, a contracapa, eu acelero o vídeo um pouquinho para não ficar muito longo. Então, ó, eu vou colocar aqui, posicionar na minha folha, usando a minha régua de encadernação. Se você não tiver sua régua de encadernação, você pode separar mais ou menos 1,5 cm de cada lado, tá? Que é a medida da régua. Então, eu vou posicionar aqui mais ou menos certinho, na verdade. Vou vir aqui com o lápis e vou marcar onde tá o meu papelão. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu não gosto de usar a minha régua de encadernação na hora de usar o estilete. Porque, como ela é de acrílico, ela começa a lascar, né, quando a gente vai passando o estilete. Então, eu vou fazer aqui a marcação e depois cortar com o estilete usando a minha régua de metal mesmo. Marca aqui certinho. Mas se você não tiver muito apego, você pode usar a sua régua de encadernação mesmo. Vez ou outra, acho que não tem problema, tá? Só não recomendo que seja sempre. Então, vou pegar aqui minha base de corte, a minha régua de metal e passar aqui o estilete nas marcações que eu fiz. Lembrando de deixar mais ou menos, aliás, no mínimo 1,5 cm, né? Pra nossa encadernação ficar legal. Agora eu vou colar aqui o meu papelão dentro dessa marca que eu fiz. Se você preferir, você pode colar primeiro também e depois cortar. Enfim, esse processo aqui vai de cada um mesmo. Aqui eu tô usando cola de scrap mesmo, mas você pode usar uma cola... Aqui fica bom usar a cola PVA ou uma cola de encadernação. É importante que seja uma cola um pouquinho mais líquida e que ela tenha uma secagem um pouquinho mais demorada. No caso dessa minha aqui, ela seca rapidinho, então tem que ser um pouco mais ágil aqui para não dar errado.
Mas se você tiver insegura, pode usar uma cola que tem uma secagem um pouquinho mais demorada para você fazer com mais calma. Eu tô espalhando aqui com a minha espátula de silicone. Você pode usar também um rolinho, o que você tiver aí, para deixar essa cola bem uniforme. Então, vou colar aqui, ó, dentro da marcação que eu fiz, ou seja, deixando 1,5 centímetro para cada lado. Viro aqui com a minha dobradeira para reforçar essa colagem. E agora a gente vem aqui com o nosso fio de cabelo, que é essa reguinha aqui, e faz os cortes laterais. Se você não tiver o fio de cabelo, você pode cortar aqui na diagonal com a tesoura mesmo, deixando mais ou menos 0,5 centímetro aqui de distância entre o papelão e o corte, tá? Ele não pode ficar rente aqui ao papelão, tá bom? Por isso que é bom ter também essa ferramenta que ajuda bastante. Aqui também eu vou fazer a marcação e depois cortar com a tesoura. Eu não sei se tem essa régua de metal, né? Essas réguas de encadernação de metal. Se tiver, é mais prático ainda, que aí você não precisa fazer as marcações e pode só cortar com o estilete direto. Então aqui, ó, eu tô cortando, tá vendo? Deixando mais ou menos aqui a distância, ó, de 0,5 centímetro, tá? Ela não pode ficar muito rente. Pronto. E agora eu vou colar as abas. Eu gosto de começar pela aba maior, mas não tem... Acredito que não tem uma regra. Já comecei também pela menor, mas eu costumo começar pela maior. Eu vou espalhar aqui a cola, sempre passando aqui, ó, no cantinho do roller, do paraná, né, do papelão, pra ter uma aderência melhor na hora de colar. Agora, ó, a gente dobra aqui. Eu gosto de passar a dobradeira aqui também. E do outro lado. Pra fixar bem. Gosto também, enquanto eu tô fazendo esse processo, de usar um paninho. Esse aqui é um paninho de lenço umedecido mesmo, que tá seco, pra tirar qualquer excesso de cola, né, pro nosso acabamento ficar bem legal. E aí, ó, cola sempre dos dois lados, o mesmo lado, né, ou seja, a aba maior primeiro. Se você colou a aba maior primeiro, cola depois a outra aba maior. Aqui é o mesmo procedimento. Reforça esse vinco. Passa a dobradeira. Aqui eu tô achando que tá com um pouquinho mais de cola, então eu vou passar o paninho pra melhorar o acabamento, né? Pra não ficar tudo marcado de cola. Pronto. E agora, aqui que tá o pulo do gato. A gente precisa dobrar aqui, ó, esses cantinhos pra ter um acabamento legal, tá? Então, ó, vem aqui com a dobradeira, empurra, ó, esse cantinho pra dentro e marca bem. Quanto mais pra dentro você empurrar, melhor vai ficar o acabamento, tá? E quanto mais marcadinho ele ficar aqui. Faz isso do outro lado também. Aqui é com a prática mesmo que a gente vai pegando.
sempre que vai ficar perfeito. E não se preocupe no começo se não ficar, porque é assim mesmo. Porque como a gente tá falando de um produto, né, de um processo artesanal, a gente não tem tanto um controle, né, de como vai ficar. Faz isso de todos os lados. Empurra a pontinha com a dobradeira. E marca o vinho. Pronto, dobrado. Agora a gente pode colar as outras abas também. Passa aqui no cantinho. E espalha com a cola. É importante passar nesse cantinho, porque aí o papel, na hora que a gente dobrar, né, ele vai ficar bem coladinho. Isso, com certeza, influencia no acabamento também. Ó, então, aqui, ó, eu faço assim, ó, meio que pra ele já ir aderindo, né, e dobro. Venho aqui com o paninho, tirando qualquer excesso de cola. E aí eu venho com a minha dobradeira pra reforçar. Agora eu vou colar a outra aba também. Esse é um processo mais demoradinho, mas que com a prática, com o tempo, a gente vai fazendo meio que no automático. Pronto. Bom, capa pronta. Agora a gente vai fazer a contracapa. E pra ela, a gente vai usar agora essa outra folha aqui, essa estampa de flores. Então, eu vou colar o meu papel Paraná nesse verso aqui, tá? No verso das tags. Porque a minha contracapa vai ter essa estampa aqui, tá bom? Então, eu vou acelerar um pouquinho aqui o vídeo pra não ficar muito longo. Pronto, então nós temos aqui capa e contracapa. Como a capa a gente vai vir com uma decoração aqui, então eu escolhi esse papel mais liso para não ficar muito poluído. Mas também, né, para não ficar muito sem graça, eu coloquei essa estampa aqui no verso, né, na contracapa, para o nosso álbum ficar bem bonito, bem charmoso, tanto na frente quanto no verso, né, já que aqui não vai ter decoração. Mas sobrou, né, desse papel aqui que a gente usou para encapar a contracapa, sobrou um pedacinho e aí eu vou colar aqui na frente para meio que fazer uma, não vai ser bem uma continuidade, mas ele vai fazer uma referência, né, ao fundo, à contracapa do nosso mini álbum. Então vai ficar uma coisa combinando e vai ficar um charme bem legal, tá? Então, ó, o que sobrou lá da folha foi mais ou menos
3 centímetros de largura e aí eu cortei ele com 10 centímetros de altura, que é o tamanho aqui da nossa capa. Então, a gente vai fazer aqui a decoração. Então, eu vou colar ela aqui no cantinho, ó. Vou usar a cola mesmo. Vou colar ela aqui no cantinho da minha capa. Vem com a dobradeira. Vou ver se tá certinho. Prontinho. Então, a gente tem aqui agora a nossa capa. E olha só, ela conversa com a nossa contracapa, né? Mesmo que não tenha, né, uma continuidade aqui, porque a gente vai vir com a lombada, a gente sabe, né, que tem uma unicidade, né? Porque a capa tem a mesma estampa da contracapa. Então, fica um detalhe bem legal. Então, eu falei que a gente ia começar agora, né, a fazer a decoração, mas eu acho que vai ser melhor a gente partir primeiro para a lombada e finalizar a estrutura da capa e por último a gente fazer a decoração, porque como ela vai ter altura, né, a gente vai usar uns acrílicos, então se a gente fizer isso agora pode ficar difícil depois, né, na hora de manusear a capa, então eu vou deixar ela por último, tá? Então, ó, a nossa lombada ela vai ser de EVA, mas você pode fazer também com outro material, papel, um acetato, enfim, o que você preferir. Eu vou fazer com EVA para mostrar para vocês outras possibilidades, né, para ficar um mini bem diferente também, para vocês verem que a gente pode soltar a criatividade, né? Então, para a lombada, eu separei aqui um pedaço de EVA medindo 10 por 10 centímetros. Eu quero que a minha lombada tenha, na verdade, 3 centímetros. Foi a medida que eu defini, porque enquanto eu tava montando as páginas, eu fui colocando, né, as fotos, os acrílicos e vi mais ou menos a altura que ficaram as páginas, né? E defini que 3 centímetros é um tamanho ideal para o mini álbum abrir de forma legal, né, para ele não ficar apertado e nem nada disso. Então, 3 centímetros é uma medida assim de segurança que eu encontrei pra gente fazer o nosso mini álbum. Então, como ele tem 10 centímetros aqui e 3 vai ser de lombada, então significa que a gente precisa cortar, né, colar, na verdade, 3,5 centímetros para cada lado na nossa capa. Mas antes de colar, eu vou fazer aqui a furação no EVA. Por que eu vou fazer a furação antes? Porque como a nossa capa, a nossa estrutura é mais alta, né, por causa do papelão, pode ser que ela não entre na hora na encadernadora, né? A não ser que você faça o furo manual, que é uma coisa que eu ia falar agora também. Se você não tiver uma encadernadora, você pode fazer essa furação manual, ou seja, você marca, né, os furos, a distância certinha entre eles e faz essa furação. Então vamos lá, para fazer essa furação, vocês viram que é uma furação dupla, né, dos dois lados do nosso EVA. Eu vou pegar aqui a minha encadernadora, eu tô usando essa aqui, a D-Cint, mas você pode usar a que você tiver. E aqui, ó, quem tem já sabe como ela funciona, mas eu vou explicar aqui rapidinho. Aqui são os furos. Os furos que eu quero que apareçam, eu pressiono, ou seja, eles já estão pressionados aqui, ó. Vou desfazer para vocês entenderem. Eu quero que apareçam só esses 4 furos aqui do meio. Então, eu vou pressioná-los. E eu sei que só eles vão aparecer na minha encadernação, ou seja, só esses furos
aparecerão, né, na hora de fazer essa furação. Esses aqui não vão aparecer. Agora, eu gosto de pegar um papel de gabarito, eu já até furei ele aqui quando eu tava fazendo o protótipo. Ele tem a medida do meu mini álbum, ou seja, ele tem a medida da minha capa, que é 10 centímetros de largura. E, consequentemente, é também a medida da minha lombada, tá? Então, eu tô usando ele de gabarito para quê? Para saber onde eu vou posicionar o meu EVA na hora de furar, para que a furação fique centralizada direitinho. Então, eu vou fazer aqui do outro lado para vocês entenderem. Como que eu faço? Eu dobro o papel ao meio, como eu dobrei aqui. E aqui na encadernadora, na Decinte, tem uma marcação aqui, ó, indicando o centro, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou alinhar a minha dobra, a dobra que eu fiz no meu gabarito, a esse centro, a setinha do centro. E aí eu vou saber onde eu devo posicionar o meu EVA na hora de fazer a furação. Essa forma, gente, é a forma que eu faço, a que eu encontrei, que eu achei um pouco mais fácil, assim, para conseguir fazer essa furação certinha. Mas se você tiver outro método, inclusive pode compartilhar, porque conhecimento nunca é demais, você pode usar da forma como você tá acostumado, tá? Eu vou fazer assim, que é a forma como eu acho mais fácil. Então, ó, eu dobrei aqui, então eu sei que o vinco, ele tem que estar alinhado àquela setinha aqui do centro. E aí, o que eu faço? Alinhei aqui, eu venho com um lápis, uma lapiseira, e marco onde o meu papel tá marcando aqui na régua. Eu faço aqui uma marcação com lápis mesmo, e depois eu posso apagar, para saber onde ele vai, onde eu tenho que posicionar, até onde ele pode ir, porque a régua, ela só vai até aqui no final, né? Eu não consigo colocar essa base aqui mais pra frente, então eu tenho que marcar aqui na minha encadernadora mesmo. Então, eu sei que aqui ela tá centralizada, tá marcada direitinho. Eu vou furar pra ver se é isso mesmo, antes de fazer a furação final. Olha só, ela tá centralizada aqui no meu papel, então vai ficar centralizada também na minha lombada. Então, o que eu faço? Eu pego aqui o meu EVA, ele tem 10 por 10 centímetros, certo? Eu vou dobrar ele ao meio. Por que eu tô dobrando? Porque eu quero fazer a furação dos dois lados de uma vez, tá? Essa encadernação do aerosol embutido, a gente precisa de 2 furações, uma de cada lado. Então, por isso que eu tô dobrando ele aqui ao meio. E aí, eu vou entrar com ele assim, com 10 centímetros na largura, igual o meu gabarito. Olha só, meu gabarito tem 10 centímetros de largura também. Então, eu sei que posicionando ele aqui na marcação que eu fiz, aqui na régua, eu sei que ele vai fazer a mesma furação que eu fiz no meu gabarito. Então, coloca com cuidado para não desfazer também, né, a dobra que a gente fez, porque esse furo precisa estar certinho dos dois lados. Se necessário, tira e coloca de novo com ele certinho. E aí é só encaixar. Vai ajustando lá até ver que ele tá encaixado lá no fundo. Pra facilitar, eu vou pegar aqui a régua e vou colocar aqui no meio, né, da dobra do meu EVA e vou posicionando, vou empurrando ele lá pro fundo e certificando de que ele vai ficar bem lá na parede, né, para os furos encaixarem corretamente. Então, ó, com a régua, só você empurrando. Vou abaixar aqui para ver se ele tá indo lá no fundo da máquina. E é só empurrando com calma, com cuidado. Observando aqui na régua, né, para ele não sair do lugar.
Bom, tá certinho, ele já tá lá, então agora eu posso fazer a furação. Mais uma vez. Prontinho, olha só, a gente tem os furos dos dois lados. Agora, como ele sujou um pouquinho, é só vir aqui com um paninho. O bom do EVA é que dá pra você limpar, né? Porque ele, como ele ficou mais apertadinho, é normal que ele faça algumas marcaçõezinhas, né? Então, é só vir com um paninho, pode ser com lencinho umedecido mesmo. Não tem problema molhar, que o EVA vai secar depois. Bom, certinho, fizemos a nossa furação, agora a gente pode colar a nossa lombada na nossa capa. Pronto, então a gente vai colar aqui a lombada na capa e na contracapa. Vocês estão vendo aqui que tá meio rasgadinho, né? Porque na hora que eu tava gravando pra vocês, eu acabei colando a guarda primeiro e depois a lombada. Só que não é assim. Primeiro a gente tem que colar a lombada e depois a guarda, tá? Por isso que tá rasgadinho aqui, porque eu tive que tirar. Mas eu vou colar por cima e não vai ter problema. Mas então, só pra vocês saberem, antes de colar a guarda, colem a lombada. A prof aqui errou, mas tá tudo certo. Ainda tá em tempo da gente corrigir. Deu tudo certo. Então, vamos lá, ó. Aqui com a minha lombada furada, bonitinha, eu vou colar aqui na capa e na contracapa. E aí, lembram que eu falei que a nossa lombada precisa ter mais ou menos 3 centímetros? Então, eu vou colar aqui 3,5 centímetros na capa e 3,5 centímetros na contracapa. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a régua, vou ver aqui 3,5 centímetros. Então, vou colocar aqui, ó, 3,5 centímetros meu EVA. Certinho. E aí, eu venho aqui com a lapiseira, né, um lápis, e vou fazer a marcação, porque depois fica mais fácil pra eu colar. Então, vou marcar aqui, ó, em 3,5 centímetros. E do outro lado, da mesma forma. Vou conferir aqui se tem 3,5 centímetros. Olha só. Tá um pouquinho maior. 3,5 centímetros. E vou fazer aqui a marcação. Fiz a marcação, agora é só colar. E pra colar o EVA no papelão, eu vou usar aqui a cola de silicone. Mas você pode usar também, a cola quente, ou uma cola tipo Super Bonder. Eu só não recomendo a cola de scrap normal, porque ela pode não ter uma aderência muito boa, tá? Desse material aqui com esse. Então, a cola de silicone é a melhor opção aqui nesse caso, ou as outras opções que eu falei aqui pra vocês. Então, eu vou passar aqui a cola de silicone direto na minha capa mesmo, até a marcação que eu fiz. E aí, pode vir bem aqui, ó, na bordinha, nas extremidades mesmo da capa. Porque a lombada precisa estar bem coladinha aqui. Ops. Agora eu venho aqui com a minha lombada e colo até a marcação aqui que eu fiz, bonitinha. É só pressionar aqui pra colar. Agora do outro lado também, vou passar cola.
pode caprichar na cola aqui, pra não sair, né? Não correr o risco da lombada descolar, sair ou ficar bamba. Então pode caprichar bem aqui. E aí, antes de colar, vou conferir aqui mais uma vez se a minha lombada tá com essa distância de 3 centímetros. Então, vejo aqui a distância entre a capa e a contracapa. Tô vendo aqui que tá um pouquinho menor. Aqui, 3 centímetros. Então, eu vou colar aqui. Pronto. Pode vir com a dobradeira também pra ajudar. Mas o melhor nesse caso aqui é esperar secar mesmo, porque a cola de silicone ela tem uma secagem um pouquinho mais demorada. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Mais ou menos como que já fica, tá vendo? A gente já tem a furação aqui e do outro lado, e a nossa lombada tá pronta. Agora sim, a gente pode colar a nossa guarda, tá? A guarda a gente cola depois de colar a lombada, porque eu acho que o acabamento fica melhor, tá? E aí, pra guarda, eu separei aqui 2 papéis com essa estampa aqui, ó, que vem também no nosso bloquinho, mas vocês podem colocar, né, a estampa que vocês preferirem. Então, ó, a minha guarda vai ter aqui, ó, 14,8 por 9,8. Ou seja, ela é um pouquinho menor que a nossa capa. Eu fiz ela assim bem rente porque eu quero que ela pegue bem assim a lombada, sabe? Pra não ficar muita sobra da lombada aqui aparecendo, tá? Mas se você gostar, se você preferir a guarda um pouquinho menor, pode fazer do jeito que você tá acostumada a fazer também, tá? Aqui eu vou fazer assim, ela um pouquinho mais rente, porque eu acho que o acabamento vai ficar melhor, tá? Então, eu vou colar aqui com a cola de silicone também, porque ela vai pegar aqui no EVA, né? Então, eu vou usar também a cola de silicone nesse caso. Eu passo primeiro nos cantinhos aqui, nas bordas. É importante que as bordas fiquem bem coladas, pra não dobrar, né? Pra elas não ficarem com aquela viradinha amassada. E aí, depois eu venho aqui no meio. E aí, o bom da cola de silicone nesse caso é que, como ela tem uma secagem mais demorada, né? A gente consegue ir posicionando até ficar certinho. Então, ó. Vou ver aqui um paninho mesmo, primeiro. Agora eu vou vir aqui com a dobradeira também. Eu optei também por fazer ela um pouquinho maior, porque como eu tive esse erro aqui, né, não corri o risco de aparecer esse rasgadinho aqui que ficou. Então, para um acabamento ficar legal, eu achei melhor, por segurança, deixar a guarda um pouquinho maior. Então, ó, passei aqui a dobradeira e eu gosto de vir aqui, ó, perto onde tá a lombada, né, o EVA, fazer um vinco. Passar a dobradeira bem firme aqui, ó, formando um vinco pra fazer essa viradinha aqui, essa marcação, que eu acho que fica legal. Mas se você quiser deixar mais reto, mais liso, pode ficar à vontade também. Aqui eu gosto de fazer porque cola melhor também, né? Pronto, agora tá coladinha, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado.
pronta, ó. Tá pronta a nossa capa, a estrutura da nossa capa, já com a lombada prontinha também. Aqui, ó, se vocês quiserem desfazer, né, esse vinco que se formou aqui no EVA, né, na hora da gente dobrar para fazer a furação, só vir aqui com a dobradeira que ele vai voltando, né? O bom do EVA é que ele é muito maleável. Se quiser dobrar pro outro lado também, e aí pode vir aqui com a dobradeira pra ir acostumando ele de novo, né, a ficar mais retinho. Então pronto, a gente tá aqui com a nossa estrutura pronta. Então agora sim, eu acho que fica legal da gente decorar. Depois da decoração da capa, a gente vai para a construção das páginas do nosso mini álbum. Então, para a decoração da capa, eu vou usar aqui esse acrílico de moldura, essa moldurinha aqui, e esse título aqui, Paraíso Tropical, esse que vem na meia lua. E de recorte, que vem no nosso bloco A5, eu vou usar aqui essa bolsa, essa florzinha, a estrelinha, esse arranjo de flor, né, esse ramo de flor e o maiô. Então, a gente vai fazer a decoração com esses elementos. Lembrando que esses recortes a gente tem aqui no nosso bloco A5, e aí você pode recortar também os elementos que você achar que combinam melhor com o seu mini álbum. Então, vamos lá? Bom, então vamos começar aqui a colar os elementos na nossa capa. Eu vou começar aqui com essa moldura. Quando a gente usa acrílico com papel, o que eu recomendo usar para colar é a fita dupla face. Se ele for transparente como esse aqui, que seja a fita dupla face transparente também. A cola de silicone também tem uma boa aderência. Uma cola instantânea, tipo cola Super Bonder, ou ainda a cola relevo, que é a que eu vou usar aqui para vocês verem outras possibilidades. Eu vou passar ela aqui no cantinho, não precisa ser em tudo. Bem nos cantinhos aqui, bem pouquinho, porque ela já cola bastante. E eu vou vir aqui com o dedo mesmo e espalhar para ela não aparecer, né? Para ela ficar transparente. Tô usando o dedo aqui mesmo, se você quiser pode usar uma espátula, o que você tiver aí. Aqui a ideia é só espalhar a cola para não ficar marcado, né? Na hora da gente colar. Aqui no cantinho também. Bom, vou limpar aqui antes de colar lá, né? E agora é só posicionar aqui no centro da capa. Pronto. Agora esperar secar. Olha só, o acabamento fica perfeito, a gente não vê nada da cola atrás. A cola de silicone também funciona, mas ela é um pouquinho mais difícil para espalhar assim como eu fiz. E a fita dupla face também é uma boa opção, mas pode ser que ela apareça um pouquinho. Então, no caso dos acrílicos transparentes, eu gosto de usar a cola de silicone mesmo, tá? Então, agora aqui, eu vou colar o meu título, Paraíso Tropical. Eu gostei de usar um formato quadrado e um formato redondo. Eu gosto sempre de brincar com formas geométricas, esse contraste nos meus projetos, porque eu acho que deixa bem dinâmico e diferente, né? Fica bem legal. Então, eu vou colar ele aqui por cima da moldura. Vou usar aqui a cola relevo também. Mesmo que ele não seja transparente, ela tem uma boa aderência, então eu vou continuar usando ela. Vou dar uma espalhada aqui só porque eu acho que eu passei muito.
mas não precisa, porque ela não é transparente, né? Na verdade, eu passei ali na pontinha, mas eu preciso passar no meio, porque ele não vai pegar ali na pontinha. Eu vou colar bem aqui, ó, na beiradinha da moldura. Olha só que fofo que fica. Eu acho que fica muito legal esse contraste, né, das formas. Agora a gente vem com os recortes. Aqui a gente pode continuar usando a cola relevo, mas eu vou usar a cola de silicone porque às vezes eu fico um pouco preocupada em como a cola relevo se comporta depois, né, no papel. Eu não sei, de repente eu posso errar um pouquinho a mão e aí ela começa a vazar pro outro lado. Então, aqui eu vou usar a cola de silicone mesmo, que eu acho que vai ficar melhor para colar o papel no acrílico. Então, vou pegar aqui os elementos, vou colar um por um para vocês verem. Primeiro eu vou começar aqui com esse arranjo. Eu vou colar ele aqui na pontinha. Deixa eu descer a cola um pouquinho. Passa só aqui no meio mesmo, não precisa de muita cola, tá? Eu vou posicionar ele aqui. Tem que esperar um pouquinho, né? Porque a colagem do papel com a cola de silicone é um pouquinho mais demorada. Aqui eu já vou usar uma fita espuma para dar esse contraste na altura dos elementos. Deixa eu pegar minha tesourinha para cortar a fita. Como essa fita que eu tô usando, ela é bem fininha, eu vou dobrar ela aqui para ela ficar um pouquinho mais alta. Vou pegar aqui agora a bolsinha e colar aqui por cima da flor. Redela um pouquinho. Olha só, o bom da cola de silicone é que como ela ainda não colou 100%, eu quis arredar um pouquinho aqui e consegui. Vou colar aqui na pontinha para dar esse contraste de altura. Arredar só mais um pouquinho. Pronto. Agora, eu vou vir aqui com a estrelinha, vou colar aqui por cima ou por baixo. Deixa eu ver. Acho que por cima mesmo da bolsa. E aqui eu vou usar a cola mesmo. Só um pinguinho. Minha cola já está acabando. Pronto. Então, eu venho aqui e colo na pontinha da bolsa. Para fazer o charme. Olha só. É uma decoração simples, não muito rebuscada, com muitos elementos, mas que fica assim super funcional, super bonita e conta a história, né, do álbum que a gente tá fazendo aqui. Agora eu vou pegar o maiô, eu vou colocar ele aqui por baixo da flor, mais ou menos tombadinho assim, ó. Ele eu vou colar com a cola mesmo, porque a flor já tá um pouquinho mais alta. Mas se você gostar de muita altura, você pode colar com a fita espuma também. Colar ele meio assim tombadinho. Pronto. E aí, por último, a florzinha. Eu vou colar ela aqui por cima. Bem aqui, tampando esse espaço aqui entre o maiô, né, e o arranjo, né, as folhinhas. Então, eu vou colar aqui pra dar uma preenchida. E aqui eu vou usar a fita espuma pra ter esse contraste, né, da flor de baixo com a flor de cima. É importante isso, porque senão elas se misturam
e a gente não consegue identificar muito, né, qual é qual, e aí a gente não tem esse contraste legal. Aqui eu vou usar uma fita um pouquinho mais alta. Na verdade, ela é um pouquinho mais alta que essa outra que eu tava usando, mas mesmo assim eu vou colocar mais uma para ela ficar bem altinha mesmo, porque eu quero que ela contraste e tenha uma boa diferença na altura entre a flor de baixo. Vou posicionar aqui. Mais pra cima. Aqui é encaixe, vocês vão observando como que fica melhor a composição antes de colar totalmente, tá? Deixa eu ver. Acho que aqui, pronto. Deixa eu ver se eu consigo subir o maiôzinho um pouquinho mais. Eu vou dar uma bauladinha aqui nele, ó, pra ele ficar um pouquinho mais alto, né? Ele não vai ficar totalmente chapado, totalmente colado na capa. Então, ele vai ter esse efeito aqui, meio sobressaindo. Então, tá pronta a decoração da nossa capa. É uma decoração mais minimalista, mais clean, mas ao mesmo tempo bem trabalhada, né? Especialmente por essa estampa aqui, a nossa lombada, que é diferente. Quando a gente colocar o airô, vocês vão ver que ele vai compor também todo o restante. Então, vai ficar bem legal, vai ficar bem charmoso. Então, tá aqui, ó, a decoração, a estrutura da nossa capa, o verso dela, ó, todo estampadinho também, conversando com a estampa daqui. E é isso, agora a gente vai para a decoração, na verdade, né, a construção das nossas páginas. E vocês vão ver que vai ficar um mini álbum bem recheadinho, bem fofo, cheio de memórias e registros especiais, com os elementos lindos da coleção Paraíso Tropical. Então, vamos lá?